Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês algumas dicas para você estar escolhendo o Fusca ideal para você estar comprando. Vamos lá pro vídeo então. Houve uma época em que quando você fosse querer comprar um Fusca, você tinha que estar avaliando ele como um carro de uso. Hoje em dia, essa realidade mudou. A gente tem que estar avaliando um Fusca de acordo com o estado de conservação, de acordo com a necessidade que a gente vai estar tendo dele. Porque hoje em dia, a maioria das pessoas que tem um Fusca, ela acaba tendo como um carro de lazer para o fim de semana, para poder estar fazendo alguns passeios com a família. São muito poucas pessoas que acabam tendo um Fusca para utilizar como um carro diário. Então, se você está querendo comprar aqui o seu primeiro carro, ou se você sempre quis ter um Fusca e não sabe como você vai estar escolhendo, eu vou estar te dando algumas dicas nesse vídeo para você estar fazendo a melhor escolha. Quando você for escolher um carro para comprar, alguns detalhes são bem evidentes, como por exemplo o estado dos pneus, o estado dos bancos, mas tem alguns detalhes que eles acabam passando despercebidos se você não tem ali uma certa experiência para estar avaliando. E é esse tipo de detalhe que eu quero estar abordando nesse vídeo, para você estar sabendo olhar algumas coisas que acabam sendo mascaradas, talvez pelo antigo dono na intenção de vender o carro fácil ou de conseguir ali um lucro maior. Nesse vídeo eu vou estar te mostrando algumas coisas que você tem que estar verificando e que acabam passando despercebidos, se caso você der uma avaliada no carro assim de uma forma mais estética e mais exterior. A primeira coisa que você tem que estar verificando na hora de você estar comprando um carro, parece meio óbvio, mas é o documento. Por que eu digo isso? Hoje em dia é muito comum a gente ver, para anunciar alguns carros, principalmente sendo assim uns carros mais antigos, em que as pessoas falam que o documento ele tem uma pendência, ou ele não está com o ano pago, ou ainda tem uma dupla transferência. Uma recomendação que eu falo nesse tipo de caso, em se tratando principalmente do Fusca, é evite esse tipo de situação. É preferível você pagar um pouquinho mais num carro que não tenha nenhuma pendência no documento. Por exemplo, se eu fosse estar vendendo esse carro aqui hoje, eu estou com o documento pago 2020, esse carro está no meu nome, não tem nenhuma pendência, não tem multa, não tem nada, mas eu estaria fazendo uma verificação junto ao Detran para verificar se não tem às vezes uma multa que eu não saiba. Acredito que não, mas se tiver eu vou estar fazendo aí o pagamento para o possível comprador. Mas a questão é, se você for comprar um carro e ele tiver alguma pendência no documento e você fez ali uma pré-avaliação no carro, você falou assim, esse carro aqui, ele é um carro que me interessa. Então é preferível você estar fazendo ali uma oferta para o vendedor. Por exemplo, vamos supor que você escolheu um Fusca que esteja custando X. E o vendedor fala assim, eu tenho que fazer aqui uma dupla transferência e o documento ele não está pago desse ano. É preferível você estar fazendo aí uma oferta para ele um pouquinho maior do que ele falou e falar para ele, eu te ofereço X mais 1 para você estar me vendendo esse carro com a documentação regularizada. Aí a pessoa for regularizar o carro, ela vai ter que estar verificando se não tem a multa, se não tem nenhuma pendência, e para ela estar te entregando o carro com o documento certinho. Porque, para começar, o documento, ele acaba falando muito sobre o carro. Ele acaba falando muito mais do que ele apenas é. Se você tem um carro que o documento não está em dia, a gente pode estar concluindo que a pessoa negligenciou de alguma forma essa taxa que o carro tem que pagar todo ano. Uma coisa que eu vou falar aqui que é de um ponto de vista meu. O carro, para ele estar rodando, ele tem que ter o documento, todo mundo sabe disso. Mas o documento ele acaba sendo um investimento que pro funcionamento do carro, ele é inútil. O valor que você investe no documento não é, por exemplo, como a troca de uma peça que você vai estar utilizando para o funcionamento do carro. Por exemplo, se você precisa fazer um serviço no carburador, uma troca de uma correia ou uma troca de vela, é um investimento que acaba refletindo do funcionamento do carro. Mas o documento ele é um investimento que ele é necessário apenas para o carro poder rodar regularmente. Ele não é um investimento que vai estar agregando um bom funcionamento ao carro. Então eu digo que é interessante a gente estar avaliando isso como uma forma de fazer uma avaliação no escuro do carro. Se o carro tem essa taxa do documento para ser paga e ela não foi paga por algum motivo ou outro, a gente pode estar imaginando que, com certeza, a pessoa que tinha o carro antes, ela não pagou por falta de dinheiro. É comum a gente ver carro rodando com documento atrasado
por falta de dinheiro do proprietário. Mas isso acaba falando também que o carro ele pode não ter passado por uma manutenção preventiva, como por exemplo ali uma troca de mangueiras, uma regulagem completa do motor. Então isso vai acabar prejudicando um pouco a saúde do carro e você acaba tendo esse diagnóstico só pelo documento do carro. Então sobre o documento eu digo isso: se o carro estava rodando, o documento tem que estar perfeito. Não tem como você admitir um carro com um documento que não seja perfeito. É a mesma coisa que você está falando assim: eu vou pagar uma conta que outra pessoa deveria ter pago. Eu não faria isso. E eu acredito que se uma pessoa que trabalha e ela soa para conseguir o dinheiro dela, ela também deve pensar dessa forma. Você não deve pagar uma conta que outra pessoa deveria ter pago. A partir do momento que você viu um carro, você achou que esse carro ele te serve, por algum motivo ou outro ele atraiu a sua atenção como um candidato à compra e você está disposto a aprofundar na sua avaliação sobre ele, a segunda coisa que é interessante você estar olhando no Fusca seria o cabeçote da suspensão. Essa é uma peça que ela é de difícil acesso, mas ela fica ali, ó, embaixo do tanque. Não tem como eu mostrar por aqui, mas ela é uma peça que fica aqui e ela faz ali, ó, a junção do chassi com onde prende a suspensão. Essa é uma peça que particularmente eu não recomendo você comprar um Fusca que tenha sido mexido nessa parte, porque é uma peça muito difícil de ser trocada. Se caso ela trincou ou por algum motivo ela apodreceu, significa que esse carro ele já sofreu mais do que ele deveria. Então se você tem aí um candidato à compra e você verifica isso, eu aconselho que você pense com muito carinho antes de estar comprando esse carro, porque existe muito Fusca ainda por aí rodando. E você pode muito bem achar um carro que tenha essa parte totalmente íntegra, que não tenha sido mexida, e que você possa estar fazendo ali uma compra melhor. Mas quais são as consequências de você estar comprando um carro que tenha sido mexido ali? O cabeçote da suspensão, ele é uma peça ali que ela atua diretamente no alinhamento do carro. Existe para comprar o cabeçote novo, para ser feito o reparo, se caso for necessário. Se o carro foi reparado, o cabeçote da suspensão, e a solda ali no chassi foi feita com 1 milímetro de diferença, o seu carro nunca mais vai ser alinhado perfeitamente. O seu carro vai ser torto para o resto da vida. Eu falo que é muito importante a gente estar olhando isso, porque hoje em dia, principalmente, as pessoas buscam um Fusca mais para ser um carro de fim de semana, para poder viajar. São poucas as pessoas que compram um Fusca para o uso diário mesmo. Então quando você pega um carro ali para você viajar, você está pegando uma estrada no fim de semana com a sua família, e você começa a dirigir o carro, e você começa a perceber que você tem que estar ali sempre segurando o volante para o carro manter reto, que você não consegue ali fazer um alinhamento, por mais que você tente fazer ali, troque todas as peças da suspensão, você não consegue um bom alinhamento do carro, e acaba sendo um carro que te cansa na viagem. Então, se você tiver condição de estar levando o Fusca que você está vendo para comprar numa oficina ou em algum posto e está subindo ali o carro no elevador, avalie o cabeçote da suspensão, que é ali a peça do chassi onde é feita a conexão do quadro de suspensão, e avalie bem ali se você não encontra alguma trinca ou uma marca de solda. Talvez, é provável que você encontre ali uma ferrugem superficial, e isso não tem problema. Essa ferrugem ela não vai ser uma ferrugem que vai estar agravando no seu caso. Uma ferrugem assim, superficial, que não dê sinais de apodrecimento da lata, ela não vai estar prejudicando no seu caso. Mas se você vê ali uma marca de solda ou marca de trinca, é bom você estar pensando que realmente vale a pena você estar assumindo a preocupação de estar comprando esse carro. Seguindo aqui os nossos critérios de avaliação, a próxima coisa que eu tenho para dizer que você tem que estar verificando no caso da compra de um Fusca seria a estrutura do carro. A parte de carroceria, a parte de caixa de ar, que são as peças que acabam influenciando diretamente na estrutura do carro. Por serem peças que, para um reparo, necessitam ser soldadas, se caso você querer comprar um carro que tenha alguma peça dessa para ser reparada, ela acaba tendo um reparo um pouquinho mais caro. Mas o que você tem que estar olhando nesse caso? Você vai estar avaliando o estado dos pés de coluna, certo? Você vai estar avaliando a caixa de ar. Você pode estar erguendo esse tapete aqui e estar olhando ela por baixo. A junção ali da caixa de ar com o assoalho ali. Um dos primeiros lugares onde costuma estar apodrecendo, quando é o caso de um carro que não é muito bem cuidado, é bem ali. Além aí do pé de coluna e da caixa de ar, uma coisa importante que é bom você estar olhando é o estado do assoalho. Se caso você tiver oportunidade, tá levantando aqui os tapetes e verificando o estado do assoalho, para poder estar fazendo a avaliação. O assoalho ele é uma peça que ele não é estrutural, mas ele acaba sendo bem inconveniente de você estar fazendo uma troca ou um reparo. E um lugar onde você sempre tem que estar olhando o assoalho
é bem embaixo da bateria. O assoalho aqui, ó, embaixo da bateria, que é daqui para trás, ó, ele tem que estar bem conservado desse jeito, porque ali é o local onde você mais tem incidência do ácido da bateria, que ele acaba corroendo o assoalho do seu carro. Se você verificar que o carro que você está vendo para comprar tiver ali com um assoalho ruim, a pessoa que estiver ofertando o carro pode já estar falando para você, olha, você tem que estar fazendo um reparo no assoalho. Se isso não for falado no momento da negociação, você pode estar tentando fazer ali uma negociação para conseguir abater um pouco do valor do carro, para você conseguir utilizar a diferença para fazer o reparo. Tão importante quanto a estrutura, ou às vezes até mais, é uma coisa que eu sempre falo, o carro, independente do estado que ele esteja de pintura, uma coisa que torna o carro atraente e bonito é o alinhamento. E é uma coisa que você tem que sempre estar olhando na hora de você estar comprando seu carro. Não é o alinhamento do carro andando, mas sim o alinhamento das peças. Por exemplo, esse alinhamento aqui, ó, é interessante que ele comece e termine com o mesmo tamanho. Mesma coisa aqui pro capô. Esse vão aqui, ó, é interessante que ele seja uniforme até lá embaixo. E um outro ponto também que você pode estar verificando, se caso você tenha alguma dúvida se esse carro ele foi batido ou não, você pode estar olhando sempre aqui, ó. Esse aqui, ele é um vinco muito importante para o seu carro ter ele intacto. Estou mostrando aqui o mesmo vinco desse lado. Por que ele é tão importante? Porque isso aqui é uma peça que, se o carro sofrer uma batida mais forte, ela se deforma toda. E esse vinco aqui é uma coisa que muitos funileiros não respeitam ele na hora de fazer o reparo. Às vezes a gente vê um carro desse aqui que essa parte está lisa, não tem esse degrauzinho aqui, ó. Isso aqui é um sinal de que o carro, se o carro não tiver esse vinco, pode ter certeza que esse carro foi batido. E se esse carro tiver o vinco, se caso ele foi batido, ele foi bem cuidado, ele foi bem reformado, então ele passou pela mão de uma pessoa que fez o trabalho bem feito. Isso aqui acaba sendo um item desclassificatório no meu caso. Se eu for comprar um Fusca, ele pode ter passado por todos os outros requisitos, mas se ele tiver esse vinco aqui, e ele não tiver bem conservado dessa forma que está esse, eu acabo desistindo da compra do carro, porque eu sei que ele pode ter sido maquiado de alguma forma. Um outro detalhe muito importante que você pode estar verificando para saber se esse carro já foi batido ou não, é estar olhando aqui na caixa de step. Normalmente, se o carro foi batido, por mais que as pessoas que foram fazer o reparo do carro tenham sido caprichosas, esses vincos aqui, ó, essas dobras da lata, elas são suaves. E se caso ele foi batido, essas dobras elas acabam ficando muito vivas. Veja, você passa o dedo aqui, você sente que elas são umas dobras suaves. E isso aqui é importante você estar verificando. Outra coisa aqui, no caso, é bem visual, você vai estar verificando que aqui é um local que apodrece muito. Por quê? Porque tem esses furinhos aqui, ó. Esses furinhos, eles são necessários para o escoamento de água. Se caso você vier a entrar em algum lugar onde tem um alagamento com o carro e acaba entrando água aqui, esses furinhos são necessários para estar fazendo o escoamento de água. Então, é importante que esses furos estejam aí, mas se caso o carro ele foi mal cuidado, por esses furos pode estar se iniciando ali um ponto de corrosão. Então isso é um local muito importante você estar verificando. Ainda falando do estado geral da carroceria, é interessante que a gente perceba, porque o alinhamento ele está trabalhando em conjunto com o bom fechamento das partes móveis. Então eu tenho aqui, ó, é bom estar verificando aqui o jeito que é o fechamento do seu capô. No caso, as portas também. É interessante a gente estar verificando aqui o fechamento delas. Veja. Para um Fusca, se você precisar bater a porta mais forte do que isso, pode ter certeza que deve ter alguma coisa fora do lugar. Observe aqui, ó. Fechamento da porta. É interessante que seja assim, ó. Isso é um bom sinal de que o carro é um carro alinhado. Deixei o motor por último, porque eu acho que o motor acaba sendo a peça mais fácil de uma pessoa te enganar. Primeiramente, você faz ali uma avaliação visual no seu motor. Você vai estar verificando se tem vazamentos, se não tem. Você vai verificar, principalmente por baixo. Por baixo é onde parece mais vazamento. Um local também é onde aparece bastante vazamento. É bem aqui, ó, por dentro da capa da ventoinha. Tem um radiador que ele acaba tendo duas borrachinhas ali embaixo. E nessas borrachinhas ali pode ser que esteja vazando alguma coisa. Mas o que você tem que estar avaliando além do vazamento?
Porque o vazamento, ele acaba sendo uma coisa, não vou dizer normal, mas ele acaba sendo uma coisa esperada. Se você tem aí um carro que já rodou 60, 70 mil quilômetros, ou não tem como você saber quantos quilômetros o carro rodou, é normal que você pareça com um vazamentinho. Isso aí você vai estar fazendo aí uma revisão logo que você comprar o carro e vai estar reparando isso. É possível que a pessoa que esteja vendendo o carro tente mascarar alguns problemas que você vai ter que estar bem atento para você estar identificando. Uma das coisas que as pessoas costumam fazer, e esse é um teste bem comum, é as pessoas estarem fazendo aqui, balançando a polia, procurando folga. Por que isso não é um teste muito importante para você estar fazendo? É e não é. Porque se você vê um carro e a pessoa falar assim, eu rodei 80 mil quilômetros com esse motor depois que eu fiz, e você ir lá mexer na polia, e você não identificar nenhuma folga, aí é um caso onde você tem que suspeitar. Porque o motor, ele vai estar, de acordo com o funcionamento dele, ele vai estar se desgastando aos poucos até ele chegar ao fim da vida. Então se o carro já rodou alguns milhares de quilômetros, é normal que exista uma folga ali na polia. Mas essa folga, ela tem que ser proporcional a aproximadamente quanto a pessoa tenha dito que o carro tenha rodado. Se a pessoa falar para você, se eu rodei 150 mil quilômetros e você mexe ali na polia e a polia não tem folga nenhuma, toma cuidado, porque existe um conjunto de 3 arruelas que ficam presas ali atrás do volante do motor e elas são posicionadas no momento que o motor está sendo montado, e as mesmas arruelas que entram quando o motor está sendo montado, elas têm que ficar ali a vida inteira do motor. Quando o motor acabar a vida útil dele, você tem que estar retirando as mesmas arruelas que você colocou. Quando o motor começa a apresentar uma folga, algumas pessoas acham que você tem que tirar essa folga, modificando as arruelas, colocando arruelas mais grossas ou adicionando mais. E isso acaba condenando aí a vida útil do seu motor. Se você fizer isso no seu motor, ele acaba abreviando muito a vida dele. Então você tem que estar verificando isso. Se o motor tiver uma certa folga ali na polia, e a pessoa falar para você assim, não, esse motor rodou 100 mil quilômetros, então você tem que aceitar uma certa folga. Você não pode pegar ali um motor que a pessoa falou que rodou muito e não ter folga nenhuma na polia e achar que tá certo. Outra coisa sobre o motor também que você tem que estar sempre atento, é no caso dele estar fumaçando ou não. É até normal você dar uma partida no carro, ele soltar um pouquinho de fumaça no escapamento e logo depois parar. Se o motor do carro que você está vendo for assim, você não precisa estar preocupando com ele estar queimando o óleo ou não. Mas se você funciona o carro e cada vez que você acelera ele solta um pouco de fumaça preta pelo escapamento, nesse caso você tem que estar ficando atento. Um pouquinho sim é normal, uma fumacinha logo na partida, mas a primeira aceleradinha que você dá no carro, ele já começa a funcionar normal, sem fumaçar nem nada. Mas se essa fumaça ela permanece durante o funcionamento do carro, então você tem que estar bem atento. E para finalizar, eu digo, compre o carro mais inteiro que você encontrar. Não pense naquela ideia de algumas pessoas, eu vou comprar um Fusca barato e vou arrumando ele com o tempo. Isso, ele acaba sendo uma coisa até boa, assim, gostosa de você tá fazendo, mas isso acaba consumindo muito mais dinheiro do que o carro realmente vale. A gente tem que estar pensando na hora de comprar o carro o seguinte: imagina que o candidato seu à venda custe X e ele está ali para ser vendido por 1 ano. Faz 1 ano que o carro foi anunciado em algum lugar e nesse 1 ano esse carro não foi vendido ainda. Por que será? Você tem que estar imaginando o seguinte: talvez o valor que a pessoa esteja pedindo esteja um pouco fora da realidade. Talvez ele não tenha encontrado pessoas dispostas a estar pagando o valor que esse carro está sendo pedido. Mas o mais importante, você tem que estar avaliando o estado geral do carro para você estar sabendo o que eu quero fazer com esse carro, quanto isso vai me custar e, acima de tudo, se um dia eu precisar vender esse carro, eu consigo recuperar o valor que eu investi? Por mais que você fale, não, eu vou comprar esse carro e eu nunca mais vou vender ele. Seria bom se a gente conseguisse a vida inteira manter esse tipo de situação. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã, por exemplo, como atualmente a gente está passando aqui por uma pandemia e muitas pessoas estão perdendo o emprego, infelizmente. Muitas pessoas estão acabando tendo que se desfazer de alguns bens pessoais para estar conseguindo sobreviver. É triste falar isso, mas é verdade. Então a gente tem que estar avaliando o seguinte: hoje, se eu precisasse vender esse carro, será que eu recuperaria o valor que eu investi desde o momento que eu comprei em algumas peças que eu acabei trocando, algumas coisas que eu acabei fazendo? Será que eu consigo recuperar esse valor? Então, quando você for estar comprando um carro que é um pouco mais antigo, isso é uma coisa que é muito importante você estar avaliando. Se você achar que o carro mais o investimento que você for fazer acaba sendo maior do que um outro carro pronto, vendendo também
você vai ter que estar colocando na balança esse tipo de situação, né? E se você realmente estiver disposto a estar fazendo esse tipo de investimento, vai lá e faz. Mas se caso um dia você precisar vender o carro e você não recuperar o dinheiro, esse prejuízo vai estar sendo seu. Hoje em dia é muito comum a gente ver vendendo alguns carros desse tipo por um valor absurdamente alto. E quando a pessoa vai tentar justificar o valor que ela está vendendo, ela vai querer te falar assim: esse carro ele foi do meu avô e depois ele passou para o meu pai e ele tem uma história na família, e começa a inventar uma linda história para você, para estar tentando te convencer a comprar ele. O que eu falo sobre esse tipo de coisa? Você pode muito bem estar verificando, estar avaliando o carro realmente ser um carro bom, mas não vale a pena você estar pagando mais caro por ele do que um outro carro igual estaria sendo vendido, somente pelas lembranças que ele vai estar trazendo para a pessoa que está te vendendo. Você pode chegar lá e comprar um carro por X, que é o valor do carro, mais 10x, que é o valor das lembranças, mas você vai estar só levando o carro, as lembranças vão ficar com a pessoa que vendeu. É muito importante você estar avaliando isso. Eu quero comprar um Fusca? Quero, mas eu quero comprar só o Fusca. As lembranças que esse carro deu para o antigo dono vão ficar com ele. Você não precisa pagar por isso. Então, atenção quando for comprar um carro e a pessoa estiver pedindo um valor muito alto. Pode ser que ela esteja tentando apenas tirar o valor emocional do que o carro trouxe para ele e tenha tentando te vender uma coisa que não é para ser vendida. É uma coisa que vai estar ficando com ele. Bom, meus amigos, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês a estar escolhendo o melhor carro e a estar identificando aí alguns pontos onde a gente tem que estar verificando de uma forma mais técnica o estado que o seu carro vai estar para você estar comprando. Acima de tudo, eu espero que você esteja conseguindo avaliar algumas coisas que as pessoas acabam mascarando no carro para tentar vender ele rápido ou para tentar conseguir aí um valor maior. Então, se esse vídeo te ajuda, deixa o seu like e se inscreve no meu canal. Muito obrigado e até o próximo.